Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Jesus, eu confio em vós. Foi o que Jesus pediu a Santa Faustina que colocasse na imagem dele, naquele quadro tão bonito que é colocado aqui ao lado de nosso altar. Em sua casa também somos convidados a, no dia de hoje, repetir: Jesus, eu confio em vós. Vamos repetir em casa e nós aqui na igreja? Jesus, eu confio em vós. Essa liturgia que estamos vivendo no dia de hoje, segundo domingo da Páscoa, a continuidade da Páscoa do Senhor. A leitura que ouvimos nos faz memória a 8 dias antes, o dia em que o Senhor ressuscitado colocou-se no meio de seus discípulos. E ao se colocar no meio dos discípulos, desejou que o Shalom, a paz, reinasse no coração daquela comunidade reunida. Nós, no dia de hoje, somos convidados a também identificar e estar com o Senhor, muitas vezes com medo, como os discípulos estavam, mas que a paz do Senhor, o Shalom, vem então habitar no meio de nós. Essa paz, uma paz não só em meio a guerras, mas uma paz de dentro para fora, e que nos coloca em mudança e nos coloca em processo ainda de conversão. Pois, ao olhar para o quadro da divina misericórdia, teremos um Senhor chagado, pois Ele traz as marcas da ressurreição. Temos um Senhor do seu lado que está aberto, tanto que Santa Faustina vai nos dizer em seu diário que do lado aberto de Cristo, que jorrou sangue e água, só é como raios azuis e vermelhos que cai sobre nós. Um Cristo chagado, um Cristo humilhado, mas um Cristo glorioso, com raios de infinita misericórdia. Tanto que a liturgia de hoje, ela foi marcada com a festa da Divina Misericórdia com São João Paulo II. Antes, a comunidade, então a igreja vivia o retorno daqueles, os neófitos, assim chamados, pessoas que haviam sido batizadas. Eram catecúmenos, passaram a ser neófitos. Catecúmeno, vamos entender essas duas palavras. Catecúmeno é aquele que não era batizado e que passou a ser batizado. E ao passar a ser batizado, recebe o nome de neófito, ou seja, aquele que renasceu das águas, morreu para o pecado e ressurgiu para uma vida nova, entrando para a vida de uma comunidade de fé. Hoje, quando celebramos esta memória, passado 8 dias, os neófitos, ou seja, aqueles que haviam sido batizados, são convidados a voltar à igreja com sua veste batismal, a veste da pureza, o branco, pois esta é a roupa que até mesmo quando nós vamos batizar as crianças, elas trazem consigo o branco, a roupa da pureza. A roupa que durante 8 dias então estavam com eles. Isso na comunidade então primitiva. Durante 8 dias eram então de túnicas brancas, andavam por meio da comunidade de roupas brancas, tomando muito cuidado para não sujar. Pois não se pode agora novamente se sujar com o pecado. Ressujar para uma vida totalmente de misérias, se nós estamos agora purificados. Este era o sentido do neófito, então, vir à comunidade passado 8 dias para celebrar a misericórdia de Deus em seu viver. Nós, muitas vezes, irmãos e irmãs,
com mesmo esse Cristo Senhor, parecendo no meio de nós e nos introduzindo a paz. Nós precisamos muitas vezes olhar para os seus raios de misericórdia, em meio às nossas misérias, miséria humana, misericórdia divina. O raio, então, azulado, branco, traz para nós o sentido do pecado, que nós fomos lavados. Os discípulos se alegraram ao ver o Senhor, e o próprio Senhor soprou sobre eles. É o que o texto do dia de hoje vai nos trazer, lavando mais uma vez os seus discípulos do pecado. Então, esses que estavam no meio do pecado, no meio do mundo, no meio de todo este medo, recebe a alegria, e então vive a miséria do Senhor, a misericórdia do Senhor. E ao viver a misericórdia com o Senhor, a alegria é infinita. Da mesma forma que fomos convidados ainda durante a Quaresma a viver a conversão e nos encontrarmos no sacramento da reconciliação. Muitas vezes, quando então nos encontramos com o sacramento da reconciliação, o nosso coração se alegra, saímos como flutuando, saímos leves desse momento da misericórdia de Deus. Quando vivemos a misericórdia, a conversão, o arrependimento, realmente, se ainda carregamos mágoas, carregamos ressentimento, carregamos coisas que nos impedem de viver essa levidade de Deus, então nós, irmãos e irmãs, não estaremos totalmente inteiros para contemplar esses raios brancos, contemplar esses raios azulados da misericórdia do Senhor. E os raios vermelhos, como a própria Santa Faustina nos traz, é os raios da Eucaristia, é os raios da comunhão, comunhão com Deus, comunhão com a comunidade. E que tem muita gente ainda que não consegue se aproximar dos raios da misericórdia vermelhos, pois não deseja viver totalmente a comunhão, quer viver uma comunhão parcial, como na fala ainda de São Tomé: ah, só se eu tocar. Será que nós, irmãos e irmãs, a nossa caminhada comunitária, nossa caminhada de fé, precisamos ainda tocar ou viver totalmente a nossa experiência de fé? E pedir ao Senhor: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor, habitar no meio de nós, habitar no meu coração, para que eu me abra à plena comunhão, à plena vivência eucarística. Pois comungar do Cristo eucaristizado, comungar do Cristo como comunhão, é importante, mas viver esta comunhão é o desafio. O desafio que nos é colocado, em que muitas vezes até nós nos aproximamos do Senhor, mas nos preocupamos com outras tantas coisas, como aquela famosa Bíblia de parcelas que temos em casa. A Bíblia dos financiamentos, a Bíblia do financiamento do carro, da casa, do pagamento dos cartões. Muitas vezes nos preocupamos tanto com o exterior e não nos importamos com o nosso interior, onde devemos pegar a Bíblia de fato, e não só no dia do boleto a pagar, com certeza precisamos fazer isso, mas a Bíblia deve ser pregada todo dia, deve ser vivida essa comunhão com o Senhor todos os dias, e fazer essa comunhão acontecer através de sua palavra, e fazer com essa comunhão do Senhor os raios da misericórdia, os raios vermelhos da comunhão com Deus, os raios da comunhão com o irmão, venha acontecer. Por isso, o que eu desejo no dia de hoje
Viver a misericórdia de Deus através dos raios do Cristo glorioso, que é o Cristo chagado, humilhado por mim e por você? Ou nós ainda iremos estar na atitude de medo, fechados, não nos abrimos para com as pessoas, não vivendo a plena comunhão e viver como o Senhor então vem nos dizer no Evangelho de hoje? Ele está no meio de nós ou não? Queremos que Ele esteja no meio de nós, no meio de nossa família? Por isso, em todas as nossas preces, devemos dizer: vem, Senhor Jesus, sobre mim. Vamos dizer aqui na igreja e você também em casa: vem, Senhor Jesus, sobre mim. E então dizermos mais uma vez, como o Senhor Jesus: Jesus, eu confio em vós. Rezemos.